Sejam bem-vindos. É com muita alegria que a gente recebe a todos mais uma vez nessa casa espírita, nessa casa de oração. Aqui a gente se reúne, como dizia o Gilson, para trocar nossos olhares, nossos sorrisos e para receber essa energia positiva, dessa concentração de energia de toda a egrégora espiritual que cuida da nossa casa, dos nossos mentores. Então esse é o momento ideal para que a gente reabasteça a nossa cota de vibração, de boa sintonia, para que a semana corra da melhor forma possível, E eu gosto sempre de lembrar que esse estoque todinho precisa de manutenção, E a manutenção é através da prece diária, dos bons pensamentos, das boas atitudes, e para que a gente possa passar bem, semana que vem estar de volta aqui para mais uma vez a gente se encontrar em torno dessa filosofia espírita, dessa pedagogia que nos orienta, que nos assiste, para que a gente possa ser pessoas melhores, que a gente possa evoluir e fazer dessa encarnação a nossa melhor encarnação. Então vamos aproveitar, desligar os nossos obsessores eletrônicos, porque a Soninha vai fazer aquele momento de relaxamento, para que a gente possa melhorar a nossa sintonia com a espiritualidade maior, para que a gente esqueça tudo aquilo que nos assusta, que nos incomoda lá fora, e vamos tentar aqui cuidar de nós, Jesus dizia, amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos nos amar, E esse é aquele momento da semana em que nós dedicamos a nós mesmos, A gente vem aqui, a gente relaxa, a gente faz uma prece, a gente recebe o passe, a água fluidificada, então estamos cuidando do nosso espírito, E é importante que ele esteja bem para que nós possamos cuidar daqueles que nós amamos. Então, é sobre a paz. É um texto pequeno, mas que fala muito. Traga-me a paz. Mas o que é a paz? Quietude no coração, leveza no ser, tranquilidade financeira. O que é a paz? A paz transcende a alma. A paz nos traz a força. A paz nos dá a fé. A paz é capaz de nos levar até o paraíso. Mas o que é o paraíso? Posso ficar aqui indefinidamente com afirmações e perguntas, com palavras vazias, com filosofia barata. Nada se explica com palavras vazias, e sim com sentimentos. Como é bom filosofar, como é bom falar, mas melhor ainda é sentir, e sentir o que é verdadeiro. Que assim seja, graças a Deus. Abençoe, Divina Senhora. Abençoe com as sagradas contas do seu rosário a nossa saúde, nossos planos, nossos sonhos. Ilumina os caminhos, as esperanças e nossos lares. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente e pedimos licença a Jesus, nosso mestre, a Francisco de Assis, o patrono do nosso trabalho, aos mentores dessa casa e de cada um de nós, para que possamos dar por início a reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estamos recebendo mais uma vez o nosso irmão Zé Henrique, é um tarefeiro da casa já, e que vem aqui nos contemplar com seus estudos, que ele possa ser intuído, assistido, orientado, e que tenha uma boa palestra. Muito bem, companheiros. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, muito instigante. Hoje como ontem. Isso nos lembra uma frase do Buda, príncipe Siddhartha Gautama. O Buda disse: se quiseres saber o que foste no passado, olhe para o seu presente. Então nós somos uma continuidade do passado. E é um termo que se acopla muito bem nisso, que nos gera sofrimentos.
Tanto que Joana de Ângelis, no seu livro Plenitude, ela nos fala dos sofrimentos pelos condicionamentos. Então, somos criaturas condicionadas. Claro que temos condicionamentos positivos, mas ainda o que sobrepuja, o que predomina, são os condicionamentos negativos, pois somos espíritos imperfeitos. Então, aquela história, eu não queria dizer isso, disse, eu não queria sentir isso, sentiu, porque são os condicionamentos. E como é difícil, muito difícil e doloroso o descondicionamento. Vencermos esse ontem que está em nós hoje. Por isso, nosso tema de hoje é exatamente entendermos por que repetimos tanto comportamentos, crenças, valores, sentimentos que estão esculpidos em nós. Vamos agradecer, porque tudo isso que se revela é para que a gente possa trabalhar o descondicionamento. A prática constante no oposto. Se eu observo em mim uma mágoa que eu tenho do nosso amigo Júlio, não tenho não, viu? Isso é apenas um exemplo que eu estou dando. Eu tenho que trabalhar o perdão, eu tenho que perdoar o meu irmão. Mas essa mágoa, ela sempre vem à minha mente, isso me incomoda. Sempre há uma ideia, pequena que seja, de eu me vingar dele. Porque onde existe mágoa, existe vingança. De alguma forma, eu vou ficar, de certa forma, feliz se em alguma situação da tua vida você não se der bem, ou não se dar bem. É exatamente aquele sorrisinho no canto da boca. Eu costumo até dizer, como é que o espírita se vinga? Ah, tá vendo? Lei de causa e efeito. Tem uns que falam assim, castigo vem a cavalo. Porque isso está no cérebro. Estudo neurocientífico nos mostra que tanto o perdão quanto a vingança estão no nosso cérebro. O que nos leva a crer que se é o perispírito que formata o corpo e o perispírito pertence à alma, formando o espírito, então está no espírito. Então não vamos resolver a questão cerebral se não resolvermos a questão espiritual. Então eu tenho que descondicionar essa mágoa que eu tenho do Júlio, pela prática constante do perdão. Não foi o que Jesus nos falou? Por que ele usou aquela numerologia? Perdoai não 7 vezes, falou para Pedro, mas sim 70 vezes 7 vezes. Então toda vez que ressumar, quer dizer, everter aquela mágoa, quando eu vejo Júlio, eu tenho que ir descondicionando isso. É um exercício. Meu irmão, eu te perdoo. Meu irmão, eu te perdoo. 70 vezes 7 vezes. Por isso, essas questões, esses fulcros estão no ontem e se mostram no hoje. É isso que nós temos que observar. Quando a nossa irmã falou ali de paz, tem tudo a ver com o nosso estudo. Porque a paz não encontra-se fora de nós. Ah, eu vou para o meio do mato que eu quero ter paz. Que ilusão, né? Você vai chegar lá, vai se irritar com o grilo, com o mugido da vaca, com o barulho do vento, com o barulho do galho que caiu em cima da tua casa. Então a paz não está fora de nós. Quem falou isso foi Lao Tse, o criador do taoísmo. A paz está dentro de nós. Temos que saber buscá-la. Se a paz
está dentro de nós, o que poderia também estar dentro de nós? Vou falar já já. Então, Joana de Ângeles nos mostra como era na época de Jesus e como é hoje na época de Jesus. Ou será que é diferente? Jesus não está presente? O que o Evangelho nos ensina, Júlio? Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Então Jesus está aqui. Indiscutivelmente. Se Jesus está aqui, ele só não está em matéria, como esteve no ontem. Mas ele encontra-se no hoje. Então Joana diz, quando Jesus veio ter conosco na terra, o mundo encontrava-se conturbado. E hoje? Está diferente? Pois é. E as criaturas haviam perdido o rumo. Também está diferente hoje? Quantas pessoas estão desnorteadas, desorientadas? Você falou de depressão no carro para mim hoje? Quantas pessoas estão depressivas? É uma estatística alarmante, companheiros. 1/3. De 1/4 para 1/3 da humanidade sofre deste mal, com um diagnóstico de depressão. Mas eu não vou falar de depressão. Só quero mostrar a todos vós que muita gente está perdida. Não tem a famosa esperança. Então diz aqui a nossa querida Joana de Ângeles, a dor fizera presença constante nos corações, enquanto a esperança batera em retirada. Isso nos lembra que o quadro suicida, que é outra estatística alarmante, a cada 40 segundos, meus irmãos, um ser está se matando no planeta. E muito entre os jovens. Por sinal, um espírito já preconizou isto. Está lá em Obras Póstumas. Regeneração da humanidade. Leiam. Isso lá, em prístinas épocas, nos falando que aumentaria absurdamente o número de suicídios entre os jovens. Então, tem um quarteto aí que a gente tem que ressaltar. Eu digo que são os 4 Ds que levam a criatura ao suicídio. A dor, que Joana fala aqui, D de dor. O desânimo, depressão. O depressivo é um desanimado, é o que não tem energia, é o que não acredita em si, é o que não tem confiança, é o que não tem fé. Então, D de desânimo. Desespero. A criatura está desnorteada aqui, ó, perdeu o rumo. Ela fica desesperada. Então, já falei 3 Ds, falta o 4. Desesperança. Porque a esperança bateu em retirada. Isso na época do Cristo e que hoje se reproduz. Quantas criaturas não estão aí desesperançadas? Sabe o que significa isso? Falta de um sentido pela vida, falta de um objetivo, falta de uma meta que a doutrina nos traz, porque ela é futurista. Se estamos passando por sofrimentos, tudo passará. Temos que crer nesse tempo por vindouro, nesse tempo futuro, mas crer verdadeiramente, com confiança, com fé, pois tudo passa. Então, a desesperança significa isto. A falta de objetivo, a falta de sentido existencial. Podemos usar um termo até mais bonito, a vacuidade existencial. É um vácuo dentro da criatura, um vazio, uma falta de perspectiva, e que hoje vem acometendo
avassaladoramente o jovem. Por que será? E aí nós vamos abrir um campo, a palestra também não é sobre suicídio, mas um campo imenso, que gera esses 4Ds. E vamos nunca esquecer a questão da educação, da falta do pai em casa, da mãe em casa, para poder acolher esse filho que, se não encontra uma diretriz que deveria ser dada pelos pais, para onde vai essa criatura? Vocês já ouviram aquela frase terrível: adote seu filho antes que um traficante o faça. Então ele vai procurar aquele refrigério que ele vai encontrar nas drogas, na bebida alcoólica, nos vícios gerais. Hoje nós temos um vício muito grave, a informatose, a doença da informática. É um vício. Eu até brinco e digo, é um WhatsApp-ose, a doença do WhatsApp, os fakes. Então pegam jovens desorientados, desprevenidos, desabastecidos moralmente, aí vem a imagem forte e sempre acolitada pelos espíritos, que se utilizam da imagem para imprimir, implementar valores negativos e até sentimentos negativos. A Joana diz aqui, agora nós vamos fazer a relação que a nossa irmã leu ali. Falei de paz. Mas Joana diz aqui, a guerra hospedara-se em muitas nações que se entrevoravam em espetáculo dantesco, surpreendente. Ontem e hoje, será que estamos testemunhando guerras? Temos uma aí recente, temos outras recentes. O ser humano vive nesse estado de guerra, uma guerra que chamamos de fratricida, ou seja, elimina, extermina o irmão. Eu vou mais longe quando falo de guerra. Onde está Deus? O que Jesus nos aponta? Ele diz claramente, o reino de Deus não encontra-se nem ali nem acolá, como a paz. O reino de Deus encontra-se em vós. Então, todos nós aqui, presentes no momento, temos Deus em nós. Uns estão mais afastados da divindade do que outros. Isso depende do livre-arbítrio, depende da evolução espiritual, depende da maturidade espiritual, porque muitos estão na infância espiritual. Então isso é relativo, porque não há um ser igual ao outro. Podemos trazer semelhanças, porque estamos na terceira ordem, segundo Kardec, da terceira ordem dos espíritos, os imperfeitos. Então temos semelhanças. Meu orgulho é parecido com o do Carlos, com o do Júlio, porque somos espíritos da terceira ordem. Ou você já é puro? Não, não é puro. Puro a gente só conheceu um, Jesus. Eu também acho que você não é superior, não. Como eu também não. Então nós temos semelhanças, mas jamais somos iguais. Então, companheiros, esta guerra não é só o que a gente está acostumado a ler e a ver. Porque essa guerra pode ser entre duas pessoas. Essa guerra pode ser dentro de casa, entre pais e filhos. Pode ser no trabalho, um querendo ser superior ao outro,
Só que não existe o homicídio nesse caso. É um outro tipo de guerra, mas não deixa de ser. A guerra pode ser, ora meu Deus, na casa espírita. Será que tem guerra aqui dentro? Claro que tem. Acabamos de conversar sobre isso. Você me falou ali fora, é uma guerra. Pois é. Então não é diferente, não é a casa espírita, não é o lar, não são as nações, é o ser humano. E aí nós vamos para outra guerra, a guerra interna. A luta, como diz Joana de Ângeles, sem armas. Vamos dar um exemplo, para vocês entenderem. Nós temos a nossa realidade. Todos nós aqui temos. E precisamos encontrar essa realidade. Só tem uma metodologia para isso: o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Questão 919 de O Livro dos Espíritos. E Santo Agostinho nos recomenda que devamos fazer isso diariamente. A retrospectiva do dia, o que eu fiz. Nós vamos ampliar as nossas consciências. É o estado elevado da consciência. E ela se eleva mediante o exercício. Porque o cérebro é plástico. Já comprovado isso. Chama-se neuroplasticidade. Se o perispírito é plástico, por que o cérebro não seria? Por que o corpo não seria? Guardada as devidas proporções. A doutrina espírita é bonito por isso, que a gente vai conjecturando, vai tirando as nossas ideias e as nossas conclusões. Foi exatamente isso que Kardec fez. O método indutivo, analisando as frações para chegar às generalidades. E aí, então, do método indutivo, ele caiu no método dedutivo, as deduções. O espírita tem que induzir para deduzir, analisar as frações, isso, aquilo, aquele outro, e aí então, juntando as frações, a gente chega às generalidades, que é o processo dedutivo. Vejam que beleza isso. Então, voltamos aqui ao nosso exemplo. Nós temos a nossa realidade, que a grande maioria não gosta de observar. Sabem por quê? Nos faz sofrer. É dolorida entrarmos em contato com nós mesmos, com aquilo que normalmente a gente não quer ver. E por não querer ver, eu projeto. Eu jogo no irmão aquilo que me pertence. Isso chama-se projeção psicológica, que acontece 24 horas por dia, até dormindo. Porque o espírito está aceso, o corpo não. Então o espírito também projeta no mundo espiritual. Foi você, és tu. Então nós fazemos isso o tempo todo. Qual o nome disso? Julgamento. Por que o Cristo falou? Na medida que tu julgares, tu serás julgado. Olhe para a sua trave, ao invés de ficar olhando para o cisco do olho do vizinho. Argueiro, cisco é o argueiro. Está no Evangelho. Então a gente faz isso o tempo todo. Por não querer se olhar. Por não ter humildade. Porque o que nos falta é humildade. De se reconhecer. Ah, eu sou invejoso, eu sou intolerante, eu sou ofensivo, eu sou odiento, eu sou impaciente. E por aí vai. E por aí vai. Então nós fugimos dessa realidade. Como? Usando a
as máscaras adaptativas, até para nos relacionarmos com o outro ou com os outros. Eu quero estar bem no meu emprego, então eu vou me adaptar hipocritamente àquela situação. Então a gente está sempre utilizando máscaras. Vamos dar um outro exemplo? Vou escolher fulano para fazer a prece de encerramento. Eu não. Escolhe outro. Você já escutou isso dentro da casa espírita? Por que a criatura faz isso? Porque ela tem medo. E qual é o grande medo que basicamente compõe uma grande parte das criaturas? A timidez. A timidez é o medo de se expor, por conta do medo de ser julgado, o medo da criatura apontar o dedo na sua ferida. Então a gente se esconde com a máscara da timidez. E por aí vai, a gente tem inúmeras máscaras. A Joana usa um termo até muito interessante. A gente vive afivelando as máscaras. São fivelas. Vocês sabem o que é fivela, né? Fechou a máscara. E a gente passa a usar essa máscara o dia inteiro, nos adaptando, porque no fundo temos medo do julgamento. Querem mais? Temos medo de não sermos amados. Temos medo de sofrer. Temos medo de errar, de fracassar. O meu orgulho não me permite fracassar. Como diz Freud, eu tenho medo da responsabilidade. Então me escondo na timidez ou outras máscaras. Então a minha realidade fica distante de mim. Eu preciso criar uma ponte entre a consciência e o inconsciente, chamado de self, ou SI. Muito falado na psicologia, através de Jung, por exemplo. O problema é criar essa ponte. Nós precisamos urgentemente ter uma dose de humildade. Porque vamos falar de novo da etimologia da palavra humildade, que eu nunca esqueço. Humildade vem de humus. Interessante, quer dizer terra. Porque o humilde reconhece a sua condição terrena. Se transpormos do latim humus para o hebraico, vai dar Adamá, que quer dizer Adão. Ora, mas Adão era humilde? Adão, segundo o mito de Adão e Eva, que é um mito, é um simbolismo, pecou no paraíso. Nós conhecemos a história, que vem lá da igreja. E aí ele veio para a terra, para expungir suas faltas. Ele reconheceu que errou no paraíso. Olha aí, Adão. Então, ser humilde é reconhecer-se. Esse é o trabalho que nos aproxima da realidade, desfazendo as máscaras. Aí eu pergunto a todos, isso não é uma guerra? Talvez é pior. Porque é uma luta brava dentro de nós, quando nós nos propomos a nos observar. Fica aquele embate. Interessante que isso tudo está em nós. Isso não vem ao acaso, isso não é o outro que imprime, absolutamente não. Porque nós temos a séria mania de dizer, o culpado é o outro. É o outro que me fez assim, é o outro que me tirou do sério, é o outro que me desequilibrou. Pelo amor de Deus, você que se desequilibrou. O outro foi apenas um estímulo, um gatilho. Nós temos que estar atentos a isso. Então a realidade está em mim, assim como as máscaras. São o que chamamos de arquétipos. São os nossos modelos, que em verdade foram experienciados
ao longo das encarnações. Quantas máscaras já utilizamos em outras épocas? Imaginem isso em civilizações antigas, que é para manter o poder, chama-se o padrão de poder, o orgulho, a arrogância, a prepotência, o manto que já vestimos ou não vestimos. Eu costumo dizer, será que tem alguém aqui que nunca foi duque, conde, barão, chefe de tribo, pajé? Claro que já fomos, já tivemos esse poder, e esse poder nos inebriou, porque o poder é capitoso, ou seja, sobe para a cabeça vem do latim capitis. O poder sobe. Não é o dinheiro, não. O dinheiro é uma consequência, é um poder de estar na supremacia que a gente quer estar sempre. E como vêm as adversidades da vida, vem o lado que nos leva às vicissitudes, a gente cria as máscaras, que também estão em nós. Então o que acontece? Ora estamos na máscara, ora estamos na realidade, que nos incomoda. Aí criamos máscaras. Mas tem algumas realidades que eu consigo já superar. Vamos dar um exemplo? Eu tenho medo de entrar naquela rua escura, mas eu tenho que vencer isso, porque afinal eu vou cortar caminho para chegar onde eu quero, no meu compromisso, na minha missão. Aí eu vou tentar, e tento e consigo. Eu venci o medo. Se eu venci o medo, eu não preciso usar mais máscaras. Então a gente fica nessa oscilação de olhar a nossa realidade ou então vestir máscaras. Como é o nome disso, gente? Guerra. A gente vive guerreando com nós mesmos. Vai chegar uma hora, óbvio, que a gente vai vencer essas guerras. Porque vamos nos estabilizar. Isso serão conquistas. Aliás, não serão conquistas, serão reconquistas, porque de alguma forma já conquistamos. Quantas vezes já conquistamos alguma coisa, algum valor? Então, é apenas um reconquistar. E assim nós vamos nos elevando, vamos nos vencendo, vamos nos descondicionando. A Joana usa um termo muito interessante também. Vamos nos desimpregnando. Porque o condicionamento é uma impregnação. Foi exatamente isso que o querido apóstolo Paulo nos disse. O bem que eu quero fazer, eu não faço. No entanto, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Porque ele observou os seus condicionamentos. Quantas vezes ele não derrapou diante das suas crenças? Então, companheiros, é uma luta. Isso coloca por baixo, derrui, desmorona. Sabe o quê? Eu vou para o céu. Eu cumpro as minhas obrigações, boto a minha esmolinha no gasofilácio. Não é bonito, hein? Se eu tiver um filho, pode botar o nome de gasofilácio. Gasofilácio é aquela caixinha que a gente bota moedinha na igreja, chama-se gasofilácio. Aí eu cumpro com todas as obrigações. É parente do clavicular, será? Eu cumpro com todas as obrigações e eu acho que eu vou para o céu. E o que acontece com o espírito quando chega no além-túmulo? Vem uma palavrinha que é uma característica: desapontamento. Ué, mas me prometeram o céu, eu estou aqui na escuridão, na obscuridade. Como pode? Botei tanta moeda naquele gasofilácio
cumprir todas as regras propostas. Mas o que essa criatura fez para se modificar? E aí eu pergunto, porque é muito bonito viver uma ilusão. A ilusão é um apego a uma ideia. Ah, mas colocaram em mim essa ideia. Não vamos também responsabilizar aqueles que colocaram em nós. É que eu estava predisposto a esta ideia. Porque certamente essa ideia já existia em mim por conta de existências anteriores. Aí entra a incelsitude da reencarnação. Porque a gente tem esse hábito. Ah, foi o outro, foi a educação, foi meu pai, por conta de eu ser o que eu sou. Não. Eles apenas fizeram disparar o gatilho que estava em ti. Porque quantos arquétipos nós temos para serem iluminados? Seriam as sombras, num outro dizer. Não temos ideia. Então, companheiros, vivemos esta guerra, que não é só a fratricida, onde estamos sempre tentando destruir um irmão, seja pela guerra explícita ou pelaquela guerra dos bastidores. Já ouviram falar disso? Aquele irmão que vai te minando por trás. Vocês já ouviram falar da maledicência, da calúnia para puxar o tapete do irmão? Pois é, isso tem em todos os lugares. E aqui não é diferente. Falou em poder, ele é embriagante. Seja que tipo de poder seja. Vocês já ouviram falar do médium da casa? Pois é. Aí vem o endeusamento, vem a idolatria, vem a transferência psicológica. Ele vai salvar-me, porque ele é o médium que eu confio. É bom a gente falar isso, para que a gente desative essa ideia do médium da casa, que muitas vezes ele pode estar fascinado, obsidiado, porque se sente o poderoso, a última palavra é a dele. Olha como são questões que temos que apontar quando mexemos com esse psiquismo humano. Então a guerra, companheiros, não é só a guerra fratricida, ou a guerra pela maledicência, não é a guerra dentro do lar, onde um irmão tenta superar o outro, colocá-lo na subalternidade, porque de repente ele já nos colocou em outras existências, mas a guerra interna. Eu não posso deixar de fazer uma revisão, quando falo de guerra, que a minha irmã falou sobre a paz. A paz encontra-se dentro de nós, a guerra também. Lei da destruição, terceira parte, capítulo 6, que fala das guerras. 742 de O Livro dos Espíritos, que é o que impele o homem à guerra. Agora vocês já ampliaram o raciocínio. Não é verdade? A guerra que extingue, a guerra que assassina, mas a guerra entre irmãos, pela maledicência, a guerra dentro de casa e a guerra consigo mesmo. Da luta entre a realidade e a utilização de máscaras, num processo, como eu expliquei, oscilatório. Então, o que impele o homem a todas essas guerras? Vamos ler aqui o que os Espíritos nos informaram? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Todas as guerras. E transbordamento das paixões. Então, toda a guerra é
ela é proposta para que esse transbordamento das paixões seja utilizado. O que são as paixões? Qual é a grande paixão, no sentido mais amplo de discernimento? É o egoísmo. Essa é uma grande paixão negativa. E atrelado ao egoísmo, o orgulho. Assim somos nós. Então, dizem os espíritos, no estado de barbárie, de selvageria, os povos um só direito conhecem. Olhem só, o do mais forte. Então a gente guerreia sobre todos aqueles aspectos para ser o mais forte. O imbatível, o invencível, o inexpugnável. Não é assim? A gente quer estar na supremacia. Por isso, utilizamos as máscaras, porque se eu começar a olhar para dentro de mim mesmo, eu vou começar a observar o quê? As minhas falhas, os meus defeitos que eu não assumo. Então, meus irmãos, eu protejo aquilo de todas as formas para ser o forte. Aliás, quando falamos de forte, temos que fazer um relacionamento com o que a gente está vendo e muito. Agressividade, violência. Porque a criatura é agressiva e é violenta. O outro me faz ser violento. O espírita vai dizer também, tudo está certo. Essa agressividade eu trago do passado. Mas, fundamentalmente, o indivíduo agressivo e violento, ele é inseguro. Ele é medroso. Então, ele psicologicamente tenta compensar a sua fragilidade sendo agressivo. Para quê? Para ser o mais forte. Para estar no poder, na prepotência, no orgulho, no narcisismo, na vaidade. Como isso é estonteante, é hipnótico. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. Então, todas as guerras aqui citadas são estados normais, frente às nossas condições espirituais. Agora, olha que beleza que os espíritos colocam. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra. Porque ele lhe evita as causas, inclusive as que estão em nós, fazendo-a com quê? Essa palavra-chave, humanidade. A gente não é humano só com o outro. A gente não é só humano nas relações parentais. A gente é humano com a gente mesmo. Eu diria que é o grau inicial de ser humano e se amar. Aí compreendemos o que o Cristo nos deixou, que é muito mais amplo do que a nossa minúscula capacidade de entender. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, se eu começo a observar minhas falhas, se eu começo a desenvolver a humildade, quando eu começo a desvestir, desafivelar as máscaras, eu estou me amando. Tendo uma dose magnífica de humildade, de reconhecimento. E se eu me reconheço, eu preciso subir um outro degrau, me aceitar. Porque muitos se conhecem, mas dizem assim, deixa para lá. Não quero mexer com isso agora, não. Tem uns que cantam a música Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim.
não é uma musiquinha que todos nós conhecemos? O baiano, ele diz, é um ditado baiano, pau que nasce torto não tem jeito. Que ditado horroroso, quer dizer, se nós nascemos tortos, seremos obrigados a desencarnar tortos? Como é que fica a evolução nessa história? Como fica o esforço pessoal de humanidade, de auto-amor, para que a gente silencie pela paz, ao invés da guerra? A paz em detrimento da guerra. E a questão 743, da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Todas elas. A guerra desaparecerá de dentro de nós? Olha o que os Espíritos responderam. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus que está em nós, como as leis estão em nós. Então nós não vamos buscar as leis, sabe, na subjetividade, no milagre, no que o fulano vai falar, Beltrano vai dizer. Não. Isso podem ser fatores estimulantes, que vão nos propelir a que busquemos dentro de nós. Não é difícil entender que se Deus está em nós, as leis de Deus estão em nós. O que nos falta é buscá-las. E a gente só vai buscá-las quando a gente se compreender e se aceitar. Porque às vezes eu me compreendo e não me aceito. Aí sim, meus irmãos, vamos entender uma realidade com uma amplificação da consciência e o que eu chamo de maturidade espiritual. Porque tem pessoas que ainda não têm condições de atingir isso. Mas vão atingir um dia, pois todos nós somos irmãos, pois todos nós temos o Deus interno, pois todos nós temos as leis de Deus em nós, para que a gente possa lê-las internamente, no poder profundo da autoobservação. Eu fui um tanto ríspido com meu irmão, vou pedir desculpas a ele. Eu vou me perdoar, porque como é que eu vou perdoar o Júlio se eu não me auto-perdoo? Isso é impossível. Vai ficar apenas na retórica. Apenas. Falta o sentimento. E esse sentimento, ele parte quando a gente se perdoa. Vou pedir desculpas ao Júlio de ter sido ríspido, grosseiro. Eu tenho que assumir que eu fui ríspido. E não ficar criando subterfúgios. Ah, Julinho, eu não quis dizer isso, meu querido irmão. Isso é hipocrisia. Tanto você falou, porque tinha que falar. E você sentiu. E se sentiu, você expressou isso. Nos falta essa humildade. A gente está sempre no que chamamos de escapismo, desculpismo, para não assumir nossos erros. Então, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus que está em nós, nós vamos vencer as guerras externas e internas. Aliás, por que existem as guerras externas? As chamadas guerras internacionais. Porque é uma luta de interesses. Interesses egoísticos. Onde o poder tem que estar acima de quaisquer coisas. É assim que tudo funciona, infelizmente. Porque, como dizem aqui os espíritos, um dia todos os povos serão irmãos. Eu, quando faço uma palestra
da Revista Espírita de 1858, a descrição de Júpiter. Olha, eu fico impactado. Como é que é o povo de Júpiter? Segundo informações muito bem esmiuçadas pelo lado analista de Kardec, não é porque veio o espírito, um médium só, que ele acha que aquilo é a verdade. Não foi essa a metodologia de Kardec. Ele comparava, ele analisava, ele filtrava, esperava informações de outros espíritos, de outros médiuns. Foi um trabalho exaustivo, hercúleo de Allan Kardec. Então, não é porque um irmão disse que eu vou ter que crer naquilo. Então, quando eu estudei a questão de Júpiter, não nego a vocês que eu fiquei com uma invejazinha. Tem uns que dizem inveja branca. Essa inveja branca é uma inveja racista. Quer dizer que tem a negra. Pois é, a gente sempre é assim. Eu assumi a inveja porque eu gostaria tanto de estar lá. E se vocês lerem a Revista Espírita, vocês gostarão também. Porque lá os povos são irmãos. Lá não há egoísmo. Lá não há vaidade. Lá não há arrogância. Lá não há disputa de poder. E, consequentemente, lá não tem guerra. Está lá na Revista Espírita. E o que eu me lembre, alguns habitantes que já se designaram, um deles é o tal de Wolfgang Amadeus Mozart. Querem outro? Bernard Palissy, o oleiro do quarto século. Era um fazedor de tijolos. Está lá em Júpiter. Miguel Cervantes Saavedra, Dom Quixote de la Mancha, está lá. E outros mais. Por que nós não poderemos um dia estar? Alguém vai te jogar em Júpiter para viver esta fraternidade? Não. Você que tem que fazer por onde? Você que tem que se guerrear internamente, se melhorar, porque é uma luta. Só para a gente fechar esse tema que é tão maravilhoso, que a Joana nos trouxe, vamos falar da perfeição moral, terceira parte, capítulo 12, o egoísmo. Porque tudo isto falado aqui, exposto, expressado, é regido pelo nosso egoísmo. Claro, irmãos, não vamos criar uma equidistância, uma generalização. Como somos diferentes, tem uns mais egoístas, outros menos egoístas. Onde a gente vai observar os pequenos egoísmos? Nas pequeninas coisas. Fulano pegou o meu copo. Por que ele fez isso? Meu apego, ilusão, nada nos pertence. Qual o problema de ele ter pegado o teu copo? Se por acaso ele quiser ficar com o copo, que fique, eu vou comprar outro. Será que eu tenho dinheiro para comprar um copinho? Mínima coisa, gente. Nós somos comandados, como diz Pierre Weil, o grande, fabuloso educador francês, psicólogo, que ele nos diz que a raiz de todo sofrimento humano, guardem isto, é o apego. O apego e a sua multidiversidade. Apegos materiais, apegos sentimentais. O meu filho não é teu filho, ele está filho. Quem disse que ele é teu? Mas veio do meu ventre, foi você que o criou? Ou foi Deus, o amantíssimo Pai, e você apenas foi um veículo para que ele reencarnasse? A bendita, maravilhosa maternidade.
Fiz uma palestra recente sobre Jesus e a maternidade. Eu não fico com inveja não, porque um dia eu vou reencarnar como mulher e vocês mulheres vão um dia reencarnar como homens. Porque Deus quer assim. Nós temos as duas polaridades, embora a alma não tenha sexo. É uma questão de reencarnação. Como é que vocês mulheres vão valorizar o sexo masculino se vocês são mulheres? E vice-versa. Como é que eu vou valorizar uma gestação se eu nunca gestei e muito menos pari? Não tem jeito, eu tenho que reencarnar um dia no sexo feminino e vocês mulheres no sexo masculino. Quem é que cumpriu já todas as etapas das sexualidades que dizem respeito? Jesus. Jesus já passou por todas as oportunidades no sexo feminino, assim como no sexo masculino. Por isso que Jesus era terno com as mulheres, como ele defendia as mulheres. Era um defensor das adúlteras, daquelas que se desviaram, como Maria de Magdala. Jesus, quando ressurgiu para quem? Maria de Magdala. É chamada infiel, aquela que adulterou, mas Jesus observou no coração dela o que muitas não tinham, um estado de amor. Essa belíssima criatura que foi Maria de Magdala. Então Jesus era carinhoso, era terno, abraçava, assim como ele também o fazia com as crianças. Ou seja, típico de uma alma feminina, muito carinhoso, muito sublime. Agora, o Jesus masculino. Jung chama de ânima e ânimos. Jesus, homem, ânimos, ele era arrojado, ele era firme, ele era consistente, ele era autêntico. Como temos que ser autênticos, e não somos. Por isso que a gente está nessa guerra. Porque usamos máscaras e fugindo de nossas autenticidades. Tudo regido pelo egoísmo. Então, para a gente dar um desfecho desse tema que ontem e hoje nós estamos repetindo ontem, com alguns acréscimos. Kardec mesmo nos fala, a natureza não dá saltos. E Joana vai mais além. Joana de Ângeles. Cada encarnação é uma virtude a ser adquirida. Uma. Eu até brinco e digo, eu acho que não é nem uma e meia, ou 1/4 de virtude. Então estamos aqui para vencer esses ciclos, estas etapas. E aí a questão fundamental, 913 de O Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Vamos ver o que a espiritualidade respondeu para todos nós? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Tudo que vocês possam imaginar, orgulho, impaciência, intolerância, mágoa, tudo é defluente do egoísmo. Esse padrão que todos nós carregamos. Está lá numa das perguntas de O Livro dos Espíritos. Qual o sinal mais característico da imperfeição humana? Qual é? Os Espíritos responderam. O interesse pessoal. É o egoísmo. Então, dizem os Espíritos, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Interessante que os Espíritos colocam, estudai. Vamos estudar como? Será que a gente vai somente estudar na literatura espírita? Ah, muito bonito, estou estudando.
É o vício mais radical, é o egoísmo. Os espíritos não apontam só para isso. É o estudo interno. Estudar significa, olhe para dentro, se estude, se observe. Aonde nas mínimas coisas você está sendo egoísta. No copo, um bem material que seja, pequenino, aquele garfo de estimação que ninguém pode tocar, aquele talher. Pois é, a gente se apega a tantas coisas minúsculas, minudências. Temos que começar a ampliar nossas consciências. Olha que os espíritos aqui complementam. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, o egoísmo. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Então, companheiros, quando a gente lê isso, a gente faz aquela reflexão, ótimo, agora eu preciso estudar isso em mim. Onde eu estou sendo egoísta, onde eu estou invadindo a privacidade, o espaço alheio. Eu costumo dizer o seguinte, a relação, seja ela qual for, nós vamos falar da relação conjugal. Nós estamos no mesmo espaço. Porque casamos, temos uma companheira ou temos um companheiro. Ora, eu não estou invadindo o espaço da outra pessoa? Não necessariamente. Eu posso estar no espaço e não invadir o espaço. Invasão é outra coisa. É quando a gente quer controlar, quando a gente quer dominar, por insegurança, por medo. Então passamos até a ser agressivos, ciumentos. Então há uma comparação muito interessante num estudo que eu fiz. Aqui não tem. É o tijolo. Tijolo ou azulejo. O que separa? O que separa dois azulejos? Quem é pedreiro aí? Quem? Essa é uma argamassa. Isso. Mas tem um nome específico. Rejunte. Então, eles estão no mesmo espaço, estão coadunados, estão vivendo em harmonia, mas um não invade o espaço do outro porque tem um rejunte. Rejunte é o respeito, é a consideração, é a compreensão do outro como ele ou é. Eu não posso mudar o outro. Posso orientá-lo, querer mudar? Não. Porque se não houver o rejunte, o que vai acontecer? Um tijolo vai se sobrepor ao outro. Nós temos um termo para isso, acavalar. Os tijolos vão ficar acavalados. E aí vai ficar feio, não vai? Já pensou uma parede de azulejo com tijolos acavalados? É o que acontece nas relações, a mesma coisa. Mas o que leva a criatura a praticar isso? O egoísmo. O outro tem que ser do meu jeito, da minha forma. Tem até um ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu quero dominar, imperar. A guerra não é isso. Não é um país querendo imperar sobre outro. Sempre foi assim. A gente estudou história, sabe? Desde prístinas épocas, sempre existiu guerra. Assim como também a guerra surda, de querer minar o outro para eu estar no poder, para eu ser o supremo, respeitado, e a guerra interna. Tudo isso é promovido
pelo egoísmo. Então, companheiros, nós temos uma grande tarefa diante dessa apresentação. A gente começar a se olhar nas pequeninas coisas, para a gente depois partir para as maiores. E, consequentemente, vamos vencendo os condicionamentos. Não vou precisar, como diz Joana, afivelar uma máscara para me dar bem, para eu ser promovido, para eu ter um bom salário, para eu não ser demitido, para eu ser amado dentro de casa, assim como em quaisquer lugares. Então a gente vai, Hamed usa um termo bem interessante, molas adaptativas. A gente vive se adaptando para fruir vantagens e lucros. Não somos autênticos. Vamos trabalhar isso. Que Jesus nos abençoe com esses ensinamentos maravilhosos que a doutrina nos traz. Que possamos não conquistar, mas reconquistar valores que já temos. Graças a Deus. Queremos agradecer a presença de todos. Antes de pedir ao nosso visitante para fazer a prece final, eu queria lembrar da carona solidária, para que as pessoas não desçam a pé. Queria agradecer e lembrar da nossa campanha permanente de arrecadação de alimentos, para atender as famílias que a gente assiste. E a gente tem conseguido bastante arrecadação, isso tem sido ótimo, porque a gente ajuda um número maior de pessoas. Então, agradeço muito a colaboração de vocês. E depois da prece final, vocês aguardassem mais uns 2 minutinhos, que a Clélia precisa dar um recado. Tá bom? Esse é um momento especial, onde estamos nos conectando com a espiritualidade, com Jesus. Jesus nos disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está presente em nós. O que falta a nós é querermos não só te seguir, como ficar contigo, Jesus. Sentir a brandura. Vinde a mim, vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O fardo é leve, o seu jugo é suave. Dirijamo-nos a Jesus para sentir a paz, o amor, nos abraçando com seus braços simbólicos lânguidos, com as suas mãos que operam afagos, com o seu olhar penetrante, com a sua boca com contornos muito doces, seus cabelos encaracolados e desgrenhados, que possamos nos situar em Ti, Jesus, para sentir as vibrações de Tuas emanações de paz, de harmonia, de carinho. E dessa forma, a gente então sentindo todo esse poder refrigerante, vamos seguindo nossos passos, caminhando nesses tapetes repleto de estrelas que nos iluminam, e mesmo ante as vicissitudes, vamos vencendo e nos vencendo, para que um dia cheguemos a esse grande aconchego, ao Teu lado, Jesus, no regaço do Pai, pois somos aquelas ovelhas
que se desviaram e que agora estamos recebendo todo esse pastoreio. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. E ante essas belíssimas lições, vamos sentindo ânimo, alegria, disposição, mesmo frente à dor, para prosseguirmos e chegarmos à nossa destinação. E diante disso, Mestre querido e amado, encerrando esta reunião, pedimos genuflexos, pedimos a permissão para que encerremos esta reunião com a profunda alegria, o gozo espiritual em todos os nossos corações. Graças a Deus, Jesus, por tudo. E que assim seja. Bom, meus irmãos, eu pedi ao Júlio uns minutinhos, e todo mundo já adivinha o que é, mas antes eu vou dar uma notícia boa. Tem algumas pessoas que precisam do atendimento fraterno e a gente vai ter o atendimento fraterno, tá? Depois aí, aquelas pessoas que já pediram para fazer o atendimento fraterno, tá? A questão do portão cada vez fica mais difícil. Conversar, dialogar, falar com o seu, que centraliza todas as atividades, que reúne todas as casas espíritas, e parece que não deu resultado. Ele agora radicalizou de vez e fechou 5 horas, né? E 5 horas o portão está fechado e a gente tem que ter uma pessoa para abrir de 5 até 15 para as 8, pelo menos. Até porque tem pessoas que chegam mais cedo, né? Chegam mais cedo porque querem conversar, querem ser atendidas, querem um atendimento fraterno, querem falar sobre alguns problemas. Então, as pessoas têm problemas, né? E o objetivo nosso aqui é abraçar aqueles que precisam da gente. A gente não está aqui, né, para ficar aqui e ficar de pininho. Eu não vou ficar brigando com o Roberto, discutindo com o Roberto, porque eu já cheguei à conclusão de que, infelizmente, ele é assim, tá? Então, a única sugestão que eu tenho, a princípio, enquanto não temos outra solução, é que aqueles que puderem contribuírem com uma quantia, que quiserem, que puderem, né? A gente põe um gasofilácio ali, né? Uma caixinha, né? Uma caixinha, né? A gente põe ali em cima uma caixinha, ou lá na frente, não sei onde vocês acharem melhor, talvez ali em cima seja melhor, né? As pessoas descem muito pela escada aqui, né? Mas se puderem contribuir, aqueles que puderem, né? Contribuíram aí. Não gosto de pedir dinheiro, nunca gostei, mas a gente vai ter que pagar uma pessoa para ficar lá. Hoje a gente não teria nenhum problema de eu ficar, mas quando eu também perco o atendimento que eu sempre faço quando eu chego aqui para atender as pessoas que chegam aqui e que pedem, né, uma ajuda. Na quarta-feira é a mesma questão. Na quinta, terça e quinta, que temos atividades de estudos aqui, a gente vai ter que encontrar também uma solução. Mas eu acho que segunda e quarta-feira, quando a gente abre para as pessoas virem aqui, e as pessoas não vêm aqui em busca só de alegria, vem porque querem falar dos seus problemas, querem receber, querem aprender, querem evoluir, né? E a gente não vai impedir que as pessoas não tenham o nosso atendimento, não tenham a nossa casa aberta, tá? Então, se vocês puderem, aqueles que puderem, a gente bota um gasofilácio ali, a gente bota uma caixinha ali, só para descontrair um pouquinho, tá bom? A gente bota uma caixinha ali para que vocês possam colocar a ajuda que vocês puderem, tá bom? Então, eu agradeço a vocês e não fico desconfortável abrindo e fechando o portão de maneira alguma, adoro abrir o portão e fechar para vocês. O único problema é eu perder a oportunidade de estar aqui, de poder ajudar. Só isso, né? Na quarta-feira já seria impossível para mim, porque na quarta-feira eu já trabalho dirigindo a mesa. Então,
é difícil, e fazendo a palestrinha que tem antes dos atendimentos, né, que são os tratamentos que as pessoas fazem. Então, se vocês puderem contribuir, a gente agradece. O garoto a gente já até, de uma certa forma, tem, que é um rapazinho de 16 anos, né, que a mãe tinha pedido, porque ele está precisando de ganhar um dinheirinho, então a gente complementaria para ele, tá bom? Então, fiquem com Deus e obrigada pela compreensão. Boa noite, obrigado a todos.